Bem, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso assunto de óptica geométrica, continuando com os conceitos, a gente vai ver hoje as definições de sombra e penumbra e um pouco sobre eclipses, certo? Sombra, basicamente, é uma região do espaço que não recebe luz da fonte luminosa, devido à presença de um corpo opaco e da luz se propagar em linha reta. Lembram o que é um corpo opaco? Onde a luz não se propaga em seu interior. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um objeto aqui, uma tampa, por exemplo, e uma fonte de luz nesse ponto F. Como a luz se propaga em linha reta, que é um dos princípios, quando a luz bate nesse objeto opaco, ela vai ser ou absorvida pelo objeto ou refletida. Na parte de trás desse objeto, a gente não tem raios de luz. Isso quer dizer que a gente vai ter uma região de sombra, certo? Então, essa região que não recebe luz é uma região de sombra. Já a penumbra é uma região iluminada por apenas alguns pontos da fonte luminosa, ou seja, é uma região que recebe pouca luz. Então, definindo aqui sombra, região que não recebe luz, penumbra, região que recebe pouca luz. Outra maneira de diferenciar sombra e penumbra, a sombra ela vai aparecer sempre que a gente tiver uma fonte pontual. Quando o nosso objeto estiver muito distante dessa fonte e ela for considerada apenas um pontinho, a região atrás dele vai ser sombra. Já se nosso objeto for extenso, ou se a gente tiver mais do que uma fonte pontual, além da sombra, a gente vai ter a penumbra, uma região que seria pouco iluminada, certo? Nos eclipses, os eclipses eles ocorrem devido ao princípio da propagação retilínea da luz e podem ser de dois tipos. Pode ser o eclipse solar ou o eclipse lunar. O eclipse solar ocorre quando a sombra e a penumbra da Lua interceptam a superfície da Terra. Já o eclipse lunar acontece quando a Lua penetra no cone de sombra da Terra, deixando de ser vista por um observador em nosso planeta. A gente vai entender melhor na imagem. Aqui a gente tem a Terra, o Sol e a Lua no meio. Se a gente tem essa sequência Terra, Lua e Sol, a Lua formando sombra aqui na Terra, o eclipse é solar. Por quê? Porque eu não consigo enxergar o Sol. Eu tenho uma região, que seria esse pontinho A aqui, ó, de sombra. Se eu tenho uma região de sombra, a Lua está fazendo sombra aqui na Terra, nesse local aqui a gente não consegue enxergar o Sol. Os raios de luz não chegam até a Terra, devido à Lua estar formando essa sombra aqui na Terra. Quando a gente tem a sequência Lua, Terra e Sol, a Terra é que está fazendo uma sombra na Lua. Isso quer dizer que o eclipse é lunar, porque eu não vou conseguir enxergar a Lua. Lembra que a gente consegue enxergar os objetos porque a luz bate nesse objeto, reflete e chega até os nossos olhos, e que a Lua é uma fonte secundária de luz, apenas reflete a luz do Sol. Se a Terra está fazendo sombra na região da Lua, a gente não vai conseguir enxergar a Lua. Então o eclipse vai ser lunar, certo? Eclipse lunar, a gente tem a Terra entre a Lua e o Sol. Eclipse solar, a gente tem a Lua entre a Terra e o Sol, certo? Fenômenos da óptica geométrica. Temos alguns fenômenos, como a reflexão. O que é a reflexão? A luz de uma fonte bate em uma superfície, incide em uma superfície e ela é refletida para o mesmo lado. Ela chega nessa parte, ela vem nessa parte aqui de cima, bate em um espelho, por exemplo, e é refletida para o mesmo lado. Só que essa reflexão ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode ser uma reflexão regular ou especular, ou ela pode ser uma reflexão difusa,
Qual é a diferença de uma para outra? Na reflexão regular, se a gente observar aqui os raios de luz, ó, do mesmo jeito que os raios de luz estão chegando no objeto, eles vão ser refletidos. Se todos estão chegando paralelo, todos vão ser refletidos paralelos. Esse tipo de reflexão, ela tem como objetivo a formação de imagens. Por exemplo, um espelho. Se a gente ficar na frente de um espelho, a gente consegue enxergar a nossa imagem lá dentro do espelho, justamente por conta desses raios de luz sofrerem a reflexão regular. Já na reflexão difusa, o objetivo é visualizar os objetos. Se a gente observar aqui na imagem, todos os raios estão chegando paralelo, só que cada um está indo em uma direção. Ó. Os raios estão sendo refletidos desordenados. Isso por conta que a superfície ela tem uma rugosidade, é como se fosse um asfalto irregular, uma parede irregular. Essa reflexão difusa dá a visualização dos objetos, a questão da profundidade desses objetos. O raio de luz reflete ali na frente, se a gente tivesse um armário, por exemplo, aqui na nossa frente, a luz vai refletir nesse armário, a gente vai ver a parte da porta da luz, que está mais na frente, e a gente vai ver a parte do fundo do armário por conta dessa profundidade, dessa reflexão ser difusa, certo? Então a reflexão, os raios de luz batem na superfície e voltam para o mesmo lado, sendo que essa reflexão pode ser regular, onde a gente vai ter formação de imagens, como num espelho, por exemplo, ou essa reflexão pode ser difusa, onde a gente vai visualizar os objetos, ver a questão da profundidade. Um outro fenômeno é a refração. Se a gente observar aqui nas figuras, a luz chega de um lado, chega de um meio e passa para o outro. Do mesmo jeito da reflexão, ela pode ser regular ou difusa, com as mesmas definições. Na refração regular, a luz chega, os raios de luz chegam todos paralelos e sofrem o desvio do mesmo jeito, todos paralelos. Já numa refração difusa, a luz chega todos paralelos em uma superfície e essa superfície absorve, onde cada raio vai seguir um caminho, certo? Por exemplo, a gente poderia associar a refração regular a uma piscina onde a água está totalmente parada. Se a gente colocar um objeto no fundo dessa piscina, a gente vai conseguir enxergar todos os detalhes desse objeto. Isso na refração regular. A água vai estar parada, vai estar totalmente calma, totalmente parada. Já na piscina com formação de ondas, a água tendo pequenas oscilações, pequenas ondas, se a gente colocar o mesmo objeto no interior dessa piscina, a gente vai ver o objeto um pouco embaçado, um pouco desfocado. Isso por conta que os raios de luz estão sofrendo esses desvios, certo? Mais refração, a luz bate no meio, chega no meio e esse meio absorve. A luz passa para o outro lado da superfície. A absorção, a luz simplesmente bate no objeto e o objeto absorve essa luz. Ele nem reflete para o mesmo lado e nem refrata para o meio seguinte, certo? Cores dos objetos. A gente vai entender agora por que um objeto é azul, por que um objeto é verde. A gente vai entender por que a gente consegue enxergar essas cores. Isso acontece quando o objeto é iluminado por uma luz policromática. O que é isso? Poli vem de vários, cromática de luz. Uma luz policromática é uma luz formada por várias luzes, várias cores. Por exemplo, se a gente tivesse um objeto azul, ou um corpo, um objeto ele é azul, por quê? Porque quando ele é iluminado por uma luz policromática,
ele absorve todas as outras luzes, como a luz do sol, por exemplo. Um objeto vai ser azul porque ele é iluminado pela luz do sol. A luz do sol é uma luz policromática. Esse objeto vai absorver todas as outras cores de luz e refletir difusamente apenas a luz azul, que é justamente a cor desse objeto. Um objeto é branco por quê? Porque ele vai refletir todas as cores dessa luz. Se ele reflete todas as cores, a gente tem a mistura, formando assim o branco. E um objeto vai ser preto por quê? Porque ele simplesmente vai absorver todas as luzes. Se esse objeto não reflete nenhuma luz, a gente não consegue enxergá-lo. Então ele vai ser preto, certo? Então, recapitulando aqui. Um objeto vai ser azul na presença de uma luz policromática, uma luz de várias cores, porque naquela luz tem o azul. Um objeto vai ser branco porque ele vai refletir todas as cores. Um objeto vai ser preto porque ele vai absorver todas as cores, certo? Já quando a gente ilumina esse objeto com a luz monocromática, uma cromática cor, uma única cor, aí a gente tem algumas diferenças na cor do objeto. Por exemplo, se o corpo da cor da luz, se o corpo for da mesma cor da luz, ele vai aparecer da cor que ele realmente é. Por exemplo, se o corpo for amarelo, na presença de luz amarela, ele vai permanecer amarelo. Se o corpo for branco, na presença de luz amarela, ele ficará amarelo, porque ele vai refletir essa cor amarela. Se o corpo for preto, na presença de qualquer luz, ele vai continuar preto, porque ele vai absorver essa luz, certo? Por exemplo, se a gente pegasse aqui a bandeira do Brasil, onde é formada pelas cores verde, amarelo, azul e branco. Se a gente iluminasse essa bandeira por uma luz verde, por exemplo, se a gente tivesse uma bandeira aqui do Brasil, dentro de uma sala fechada, totalmente escura, e iluminasse com uma luz verde, o que a gente iria ver? Esse retângulo verde iria continuar verde, o que é amarelo iria ficar preto, porque esse amarelo aqui só vai ser amarelo se a luz fosse amarela ou se a luz fosse branca. O azul também vai continuar preto. A gente só viria azul se a luz que está sendo iluminada aqui fosse azul. E o branco vai refletir a cor da luz. Se a luz é verde, o branco fica verde. Então, o que é verde continua da mesma cor da luz. Se a luz é verde, o que for verde continua verde. O que for branco fica verde. E o que não for branco ou não for verde vai ficar preto. No caso, o amarelo preto, o azul preto. A gente iria ver essa bandeira dessa maneira. O que antes era verde continua verde. O que era branco vai refletir a luz verde. E o que não era verde nem branco fica preto. Se a gente pegasse essa mesma bandeira do Brasil, e iluminasse com uma luz vermelha, o que a gente iria ver? O retângulo verde iria ficar o quê? Preto, porque a luz é vermelha. O losango amarelo iria ficar preto, porque a luz é vermelha. O círculo que é azul iria ficar preto, pelo mesmo motivo, a luz é vermelha. E a faixa branca iria ficar da cor da luz, vermelha. Essas cores verde, amarelo e azul vão ficar preto por quê? Porque eles vão absorver a luz vermelha e não vão refletir nada. Se não reflete, eles ficam preto. O único que vai refletir a cor da luz é a faixa que é branca. O branco reflete todas as cores, certo? Cores primárias. As cores primárias são, no caso da física, da parte de ondas, é o vermelho, verde e azul. Justamente da paleta de cores lá dos programas gráficos, a chamada RGB.
Nos monitores, no geral, nas TVs, se a gente aproximar o rosto na TV, a gente vai ver pequenos pontinhos com essas três cores: vermelho, verde e azul. Do inglês, né? Red, green e blue. Já quando a gente fala em pigmentação, quando a gente fala em artes, o que era uma das cores primárias deixa de ser primária e o amarelo passa a ser primário. Eu não lembro bem qual, não sei se é o verde. Eu tiro o verde, deixo de ser primário e passa a ter o amarelo como primário. Quando a gente fala em pigmentação, em tinta, em arte, quando a gente fala em ondas, quando a gente fala na física, a gente tem como cores primárias vermelho, verde e azul, certo? E quando a gente junta essas três cores, ó, o vermelho, o verde e o azul, a gente tem aqui no meio a luz branca. Quando a gente junta apenas duas cores, o azul com o verde, a gente tem uma cor chamada ciano, que é uma cor secundária. Quando a gente junta o vermelho com o verde, a gente teria o amarelo, que também é uma cor secundária na física, na parte de ondas. E quando a gente junta o vermelho com o azul, a gente tem a cor magenta, também uma cor secundária. Isso quer dizer que se a gente pegar tons de vermelho, de verde e de azul, dá para formar qualquer outras cores. Reflexão da luz. A reflexão ocorre quando um raio de luz incide sobre uma superfície e volta a se propagar no mesmo meio. Ou seja, o raio de luz bate em uma superfície e volta para o mesmo lado. Isso é o fenômeno da reflexão. E para a reflexão, a gente tem algumas leis. A primeira delas, o raio refletido, a reta normal e o raio incidente estão no mesmo plano. Vamos observar isso na imagem, voltando aqui um pouco. O raio refletido é o raio que chega. Aliás, desculpa, o raio incidente é o raio que chega, raio refletido é o raio que sai e a reta normal. Eles estão no mesmo plano, que no nosso caso aqui seria o plano da tela. Se a gente virasse a tela, virasse o papel, esses três elementos, raio incidente, o raio que chega, o raio refletido, o raio que sai e a reta normal, permaneceriam no mesmo plano. A segunda lei, passando aqui rapidinho, a segunda lei diz que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, ou seja, o ângulo do raio de incidência é igual ao ângulo do raio de reflexão. Voltando aqui na imagem, a gente consegue observar aqui, ó, que esses dois ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, são iguais. Isso quer dizer que se a gente baixasse mais esse raio aqui, ele fosse formado um pouco mais aberto, o raio refletido também seria formado um pouco mais aberto, onde esses dois ângulos seriam iguais, certo? Então as duas leis da reflexão são essas: raio incidente, raio refletido e reta normal estão no mesmo plano e os ângulos de incidência e de reflexão são iguais. Se esse ângulo aqui de incidência aumentar, o ângulo de reflexão também aumenta. Se ele diminuir, o ângulo de reflexão diminui. Espelho plano. Espelho plano nada mais é do que uma superfície plana na qual o fenômeno predominante é a reflexão regular da luz. Ou seja, aqueles raios que estão sendo refletidos, todos da mesma maneira que estão chegando, forma-se, pelo prolongamento deles, forma-se uma imagem como se estivesse dentro do espelho, como se estivesse atrás do espelho. É por isso que a gente consegue se observar, a gente consegue se ver através do espelho. Porque toda a luz que chega nesse espelho reflete de uma maneira regular e o prolongamento desses raios forma justamente a nossa imagem do outro lado do espelho, com duas características. Primeira delas, nos espelhos planos,
as imagens são sempre virtuais e têm o mesmo tamanho que o objeto, ou seja, aquela nossa imagem que a gente está vendo ali do outro lado do espelho tem a nossa mesma altura. É por isso que se a gente se aproximar do espelho e observar, a gente vai estar sempre à mesma altura daquela imagem. Ou melhor, aquela imagem vai estar sempre à mesma altura que a gente. Vai ter as mesmas dimensões, o mesmo tamanho. E a outra característica é que a distância entre a imagem e o espelho é igual à distância entre o objeto e o espelho. Ou seja, a distância da nossa imagem lá dentro do espelho até o espelho, ela é a mesma distância da gente que está aqui na frente do espelho até o espelho. Se a gente se aproximar do espelho, a imagem também não se aproxima, justamente fazendo com que essas distâncias sempre permaneçam iguais, certo? Então, para os espelhos planos, eu só preciso lembrar disso, que a imagem é do tamanho do objeto e que a distância da imagem até o espelho é a mesma do objeto até o espelho. Mas, se a gente pegasse uma palavra, por exemplo, aqui tem luz, e colocasse essa palavra na frente de um espelho, ela iria ficar o quê? Invertida. É por isso que quando a gente está ali na frente do espelho, e se a gente levantar a mão direita, a imagem lá no espelho ela vai estar invertida. Ela vai levantar a mão o quê? A mão esquerda. No celular, por exemplo, quando a gente está tirando foto, tem uma configuração no celular das fotografias que é espelhar. Se a gente tem uma pessoa aqui do nosso lado esquerdo e quando a gente tira a foto, lá na imagem da foto ela vai estar espelhada, ela vai inverter e vai mostrar essa pessoa do nosso lado direito. Se a gente tiver um texto em uma camisa ou em um papel e colocar esse texto na frente de um espelho plano, a gente vai ver essa imagem invertida. E onde é que isso daqui é importante? Na frente dos carros de segurança, como ambulância, polícia e bombeiro. Esses três tipos de carro com ambulância, carro do corpo de bombeiro e o carro da polícia, na frente dos veículos, a escrita ambulância, a escrita bombeiro e a escrita polícia estão invertidas. Por que isso? Porque na hora que um desses carros de segurança estiver atrás de um veículo particular, atrás de um motorista, por exemplo, e assim que o motorista olhar no seu retrovisor, que é um espelho plano, ele vai conseguir ler normalmente o nome polícia, o nome ambulância, o nome bombeiro. E, logicamente, tirar o seu veículo da frente para poder dar passagem para esse veículo de segurança, para esse carro de bombeiro, carro de polícia ou ambulância, certo? Com isso, a gente encerra essa nossa segunda parte da aula, que é a finalização dos conceitos iniciais de óptica, e nas próximas semanas a gente faz exercícios, beleza? Mais obrigado.